está a questão do museu nos dias de pandemia? Como é que é isso? Bom, olá pessoal, boa tarde. É, então, Estão chegando é, aos poucos, estão chegando aos poucos. Se apresenta no final. o que aconteceu, né, com os museus agora na pandemia? Alguns museus já funcionavam virtualmente, né, assim, antes da pandemia. Já tinham museus que já tinham páginas, faziam exposições virtuais ou trabalhavam o seu próprio acervo virtualmente. Porém, aqueles que não tinham, né, tivemos que nos adaptar. Né? Essa é a questão. Sim. Como manter o museu aberto em plena pandemia, né? Então, a gente cada museu foi pensando uma ação que pudesse proporcionar para os visitantes que pudessem, não, o museu não estar parado, né? E como fazer isso, né? Vamos trabalhar o acervo, vamos fazer uma exposição virtual, vamos mostrar aquela exposição que já estava em cartaz, só que de forma virtual. É. No Sim. caso do MAN, o que se optou em fazer? Nós não temos uma página, entendeu? É uma No caso do página Mande Resende, né? MAN de Resende, no caso, MAN de Sim. Resende. Nós não temos uma página, né? Nós somos vinculados à prefeitura. Nós não temos uma página nossa onde nós possamos trabalhar essas coisas. Então, nós temos as mídias sociais da Casa da Cultura, Macedo Miranda, que é né, vamos dizer assim, que abrange, é tipo uma secretaria de cultura, onde abrange todos Sim. os equipamentos ligados à cultura. E E o que que o MAN fez? Né? Começamos por textos, né? De pesquisa sobre o acervo, sobre os artistas que compõem o acervo. Certo. E começamos com texto, com dicas também, dicas museológicas, dicas de conservação, divulgando o nosso trabalho também, o que a gente faz no museu, a conservadora dando, falando um pouco, né? Tudo isso a princípio em texto. Depois nós vimos que a gente pôde, né, produzir, pudemos produzir vídeos. E aí Ah, isso é bacana. o que a gente vai colocar no vídeo, né? Aí começamos a pensar. E o primeiro sempre é aquilo, né? O que é museu, o que é cultura, coisas básicas, né? E depois começamos a pensar na questão da documentação. E aí depois nós começamos a produzir vídeos com conteúdos que pudessem ser documentados, que depois pudesse ficar no acervo, vamos dizer assim, no acervo virtual. Bom, Então, então, ao nosso continuando a entender a sequência dos vídeos. voltando aqui ao nosso raciocínio, né? É, nós começamos a produzir vídeos com conteúdos que pudessem ser documentados por nós, que pudessem ficar no virtual também, né? Porque a gente vai postar isso e acaba ficando no acervo virtual, né? Enfim, para o mundo, né? Então, dessa forma, nós mantivemos o museu aberto, em funcionamento, né, em plena pandemia, e com uma variedade de espectadores muito maior do que aquilo que a gente tinha antes, né?
acredito que todos os museus também tenha acontecido isso, porque Isso é bacana. não é? A gente tem na internet, a gente tem um alcance muito maior do que, né, do o público local, né? Tem um alcance muito maior, muita gente de todos os tipos, todos os níveis, sem nenhum preconceito, vamos supor assim. Isso foi uma coisa que nós conversamos que é muito interessante, né, Tati? É, Com relação aos museus, né? Porque, assim, primeiro que tem o conceito de que museu é lugar de coisa velha, lugar de coisa empoeirada, né? E aí a gente retoma um pouquinho da conversa, até da roda de conversa passada, com a Leia, inclusive. Então, assim, essa questão, né, de um certo preconceito com relação aos museus, no sentido de que é uma história, a história parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a gente atualmente, né, mas não é nada disso, a história é o passado, é o presente e vai ser o futuro, né? E você falou essa questão também de que, de uma certa forma, a pandemia está ajudando a quebrar alguns problemas, né, com relação ao acesso das pessoas, que até às vezes tinham um pouco de medo de entrarem no museu. Lembra que você falou daquela questão da estrutura arquitetônica? A Levanta questão, essa... as pessoas no normal, aqueles que têm um nível de social mais baixo, elas têm vergonha de entrar nos museus. Você pode perguntar para quem tem né, mais baixo, um pouco menos de renda, você já entrou no museu? Você já foi ao museu? Não, nunca fui. Por quê? Né? Eles têm vergonha de entrar nos museus por causa até... Não, uma das causas é a questão arquitetônica, né? Porque a gente tem vários tipos de museus. Mas os museus que a gente conhece clássicos, né? São ditos clássicos, são aqueles que têm aquela arquitetônica suntuosa. Palácios, que foram casas de alguém, né? Aquela estrutura Sim, bonita, rica, chique. E aí as pessoas passam, nossa, eu não vou entrar nesse lugar, porque só deve ter gente muito chique, né? Muito. E aí não visitam o museu. E justamente deveria ser o contrário. Eles deveriam entrar ali porque o museu é fonte de saber. Ele é um sim, aliado à educação, né? Aqui, exatamente. os museus históricos, né, vamos supor assim, eles contam ali, através das peças, aquilo que a gente vê nos livros, aquilo que a gente estuda, né? E são aliados. Aula de artes, né? Vamos falar do Museu de Arte, né? São fontes de educação. Quem está estudando arte, para onde vai? Vai para o museu para pesquisar e ver de perto um acervo daquilo que ele está estudando no livro. Sim, é fundamental, né? É como se fosse um livro em 3D, né? Isso aí. Você vê ali, perdão? Um livro em 3D, exatamente. Né? E é isso que a população, que a sociedade deveria entender, que o museu deveria ser mais valorizado justamente porque ele auxilia a gente na educação, as pessoas na educação. Mas, né, Sim, aí temos outras questões, né? Porque aí educação, ninguém gosta de estudar, sabe? Ou não consegue ir adiante com seus estudos, enfim. Mas aqueles que lutam, né, vencem. sim. Agora, como é que está essa questão, né? Pegando o gancho da pandemia, como é que está a questão dos museus, o acesso, né? Assim, claro que vamos aqui fazer uma ressalva, a gente não está esquecendo a questão
das dificuldades, né, da saúde, das preocupações econômicas, não, nada disso. Mas vamos olhar pelos pontos positivos desse momento que atravessamos, né? O que nós temos que esteja liberado? Quais são os acessos que nós temos dos museus, Tati? Olha, a gente começou conversando justamente sobre várias ações que os museus estão tendo, né? O que a gente pode procurar, não é? Os museus têm N ações que eles estão fazendo. Contação de histórias para crianças, vídeos, entrevistas, lives com artistas, com curadores das exposições, tudo, visitas virtuais pelo acervo, pelo museu. Isso é o que o museu está oferecendo nesse momento. E outra questão é aquilo, quem não pode viajar, como agora a gente não está podendo viajar, né? A gente não está podendo sair, o que a gente podia fazer, não é? Visitar museus, né? Tentar ali... Os museus internacionais, a gente consegue visitar, né? Mesmo sem sair de casa, né? E tem vários museus internacionais que estão abertos, assim, virtualmente, que você pode ver. E o que você pensa logo no museu internacional? Eu quero conhecer o quê? O Louvre, não é? Sempre. A gente quer ver a Mona Lisa. É o famosão, né? A gente quer ver o quê? A gente quer ver a Mona Lisa, né? E a Mona Lisa, para quem não sabe, é um quadro pequeno, né? Para quem não sabe. E aí eu andei olhando também quais são os museus aqui no Brasil tiveram que se reinventar. Quem não tinha página, criou uma página. Quem não tinha nada, né, começou a fazer alguma ação. Até porque, para manter, né, a essência do museu. Qual é a missão do museu? Não é? Estar aberto ao público. É estar expondo, é estar pesquisando, é estar educando, não é? Educando a população. E quais são os museus que a gente pode visitar, Tati? Pois é, eu andei olhando. Quem quiser, a gente pode pegar um tour pelo Brasil todo. Né? Vamos visitar a região Sudeste. Vamos visitar a região Sudeste. São Paulo. O que tem lá em São Paulo? O MASP, Museu de Arte de São Paulo, está virtualmente lá, você pode acessar a página. A Pinacoteca do Estado, Casa Brasileira, Museu Casa de Portugal. Museu de Imagem do Som. Museu da Imagem do Som. Museu da Imigração de São Paulo. Acho que a maioria dos museus em São Paulo estão abertos assim virtualmente. A gente vai para o Rio de Janeiro, né? Que uma das coisas que chamam bem a nossa atenção, quem não teve oportunidade de ir, veja pela internet. Infelizmente, que é o Museu Nacional que pegou fogo lá, né? Que é o Museu da Quinta da Boa Vista. Ele começou justamente depois que pegou fogo, ele começou a pesquisar, né, quem tinha e produziu uma exposição do seu acervo virtualmente, porque, infelizmente, essa é a única forma que nós podemos ver esse museu agora. Eu falo com tristeza porque ele foi um museu que me inspirou a ser museóloga. Eu morava lá perto e todo domingo ia para a Quinta da Boa Vista, ia ver e entrar no museu. Foi lá que eu, né, quando eu era pequena, me inspirei a ser museóloga. Que bacana. E aí vamos lá, Rio de Janeiro, né? Museu da República, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, também está aberto. Maravilhoso. Museu Imperial, gente, esse museu
é fantástico, fantástico. Sim. É, Tem também a Casa de Santos Dumont, né? lá em Petrópolis, isso, tem a Casa Que é Santa. Petrópolis, é também tão lindinha. Pois é, quem não tem oportunidade de ir a Petrópolis, entra ali, né, nas páginas, acessem. Aí temos CCBB, que está com uma exposição ótima do Egito. Nossa, quem gosta, é um prato Nossa, do Egito? Vou do ver. Egito. CCBB com o Egito, olha, É boa dica. uma beleza. De exposição virtual, você pode entrar. Eu já entrei, claro, né? Você pode entrar Aham. por toda, você sabe todas as informações das peças, história, links, tudo muito bem produzido, né? Ai, que maravilha. Minas Gerais, acho que eu já falei quase todos do Rio, né? Museu do Amanhã também, Museu do Amanhã, aquele que a gente não consegue ir por causa da fila, agora tá de graça, virtualmente, Sim, entendeu? Você pode acessar lá até de graça e entrar para ver. Minas Gerais, sim. o Museu Oscar Niemeyer, Museu da Casa Guinhar. Fantástico. Guinhar, que quem não sabe, é um artista. A gente tem até uma peça dele no MAN, de Resende. Museu do Diamante, que é um dos primeiros museus fundados no Brasil também. E aí a gente entra para aquele Instituto Inhotim. O Instituto Inhotim, para quem não sabe, é aquele que fica ali. Para a gente chegar lá, você tem que ir parar em Brumadinho. Brumadinho é aquela Aí cidade que complica, né? aconteceu aquele acidente, entendeu? Sim. E aí ele estava Vou fechado, ver porque uma não coisa. tinha acesso como ir, né, fisicamente. Agora, então, com a pandemia, a gente realmente tem que acessar ele pela internet. São excelentes oportunidades, né, Tati? Eu vou fazer assim, eu vou dar uma olhadinha na hora, para ver se a gente consegue pegar um pouquinho o horário, né? Como é que tá aí? Porque eu não tenho condições. Seis Oi? e meia. 6h30. Então, vamos ver se a gente consegue concluir em 10 minutos, Sim? tá? Uhum. Tati, assim, as oportunidades estão abertas, né, pessoal? Eu acho que quem não teve, né, a oportunidade de ir presencialmente, agora realmente não é o momento, então é o momento de ir virtualmente, né? E vamos aproveitar isso, porque museu, eu conheci Tati lá no Museu de Resende, né, no MAN. Eu costumava brincar que era um Kinder Ovo, né, Tati? Assim, com muito carinho, né? Porque é um museu pequeno, mas é tão gostosinho. E a proposta que tem, né? E eu levava meus alunos lá, né, nas nossas external classes. Então, era uma farra só, né? E não sei se eu tenho educadores aqui, eu tô vendo a nutricionista Gabi, né? Mas professores, pais, irmãos mais velhos, enfim, ou a criança menor também pega os seus pais e leve, né? Porque é cultura, é a história viva e é fantástico, assim, é educação, como a Tati falou, né? Agora, eu tenho uma dúvida aqui, dona Tatiana. Não sei se você quer concluir mais alguma coisa, mas não deixe de falar o que que o museólogo faz, por favor, hein? Então, museólogo E apresente-se. é uma das profissões mais múltiplas, mais, né, interdisciplinares que a gente pode ter. Bom, vou terminar me apresentando, né? Meu nome é Tatiana, eu sou museóloga de carreira há 20 anos e de MAN Resende 18 anos. E, assim, o que um museólogo faz, né? Primeira coisa que o museólogo deve fazer é ensinar a museologia, ensinar nos diversos conteúdos que existem da museologia. Aí a gente Sim, entra na questão dos museus, planejar,
organizar, administrar, dirigir, supervisionar os museus, montagem de exposições, caráter educativo, caráter cultural, as atividades culturais do museu, podemos planejar, né? Como agora, na pandemia, nós tivemos que planejar, né? Todos os museólogos tiveram que planejar N coisas, contação de história para criança, música no museu, enfim. Essa ação é muito legal. Vou aqui pegar minha área, né, rapidinho, né? Envolver as crianças no museu. Isso é fantástico, é necessário. E eu via lá em Resende o esforço seu, enfim, né, de estar trabalhando essa questão. Isso é fundamental, né? Já pegar de pequeno. Aí a gente entra na questão da documentação, enfim, Sim. documentação do museu, selecionar as peças, tombar as peças, pesquisar as peças, conservar as peças, né? Coletar, Isso tudo é conservar. função do museólogo? Também. Olha. A nossa profissão é muito, muito múltipla, né? Muito. Sim. E aí, um museólogo pode fazer tudo isso. Mas aí, que bacana. se você desmembrar a função do museólogo, um restaurador, um conservador não consegue fazer a parte do museólogo. Você entende? Entendi. E assim, não sei se você está concluindo, se gostaria de falar mais alguma coisa. Que mais, né? Eu acho que mesmo dessa forma, assim, mesmo os museus, a gente não ter um planejamento virtual do que foi, a gente não teve tempo hábil para planejar absolutamente nada. Sim. A gente foi trabalhando em cima das reações. Foi uma reação às circunstâncias da pandemia. E o que a gente fez? A gente recorreu às nossas ferramentas disponíveis, cada um com a sua. Aí, assim... E quanto menor, mais difícil, né? Enfim. A gente tem que ter muita criatividade, muita inovação, entendeu? Para a gente não deixar os museus se apagarem nessa época, né? Sim. Não deixarem eles, vamos dizer assim, se eles já estavam querendo condenar o museu ao esquecimento, justamente nessa época a gente apareceu muito mais. Por quê, né? Pois é, né? Porque aí todo mundo que não tinha tempo estava em casa e podia tirar o seu tempo para ir se entreter, para ir aprender, para ir estudar, não é? Bom, eu acho que nós estamos indo para uma conclusão, né? Correto? Isso, correto. Então, o que eu acho assim fundamental, né, a ideia de trazer esse tema para a live é para que as pessoas percebam a importância que tem o museu e tudo que ele tem para contar. E principalmente com a nossa conversa, né, essa questão de lembrarmos que são páginas de livros que conseguimos ver, às vezes até tocar, né, porque tem obras que podem ser tocadas, manuseadas, né? Isso é fundamental. Então, assim, que possamos usar mais, né, dessa ferramenta, principalmente pensar nessa questão, vamos tirar o proveito dessa situação complicada que vivemos agora. Então, vamos pegar aí a internet, vamos para os museus mais distantes ou aqueles dos sonhos, né? E vamos apresentar isso para os menores também, porque isso faz parte da cidadania. Eu acredito, né? Eu acredito que isso faça parte da cidadania. Esse momento da pandemia pegou todo mundo de surpresa. E a gente
como ser humano, teve que se reinventar. Eu acho que o Sim, problema veio justamente para que a gente pudesse passar por ele, né, com alguma coisa de melhor. Eu acho que todo mundo vai voltar, né? Até o Man de Resende vai voltar diferente, porque nós vamos agregar, entendeu? Nós vamos agregar ferramentas ao nosso trabalho, que é justamente isso que aconteceu na pandemia. A gente tem que, como é hoje, né, a gente se está reinventar. comemorando o Dia do Afeto, né? A gente tem que se reinventar. E, Sim, né, para que isso aconteça, nós temos que fazer do nosso enfrentar os nossos problemas, enfrentar aquilo sim, e sair melhor. sim. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui. Agradeço, Tati, imensamente a oportunidade de você esclarecer sobre esse tema tão rico. E vamos renovar os convites aí, né, para momentos futuros. E continuem conosco, viu? A Tati já se apresentou. Vocês sabem que eu sou Thelma, ou Tess pelas artes. E estamos aí levando o Empório com informações e momentos agradáveis e continuamos hoje, tá bom? Ainda temos mais festival. Isso aí. Tati, muito obrigada, viu? Obrigada a você pela Muito, muito obrigada. oportunidade. Agradecer o Empório pelo convite, a você pelo convite. E agradecer a minha produtora, vamos dizer assim, minha produtora, minha make, Karen Olha Ferreira. só que Pois chique. é, ué, tem que falar o nome dela, que me produziu aqui de Sim. tarde, né? Mas, enfim, Tá agradecer a muito oportunidade. baixinho para mim, eu não consigo te ouvir quase. Uma pena. Estou Nossa, aqui que me triste, esforçando. hein? Está se esforçando. Não, aqui tá, eu estou É. falando bem, assim, eu não posso botar mais Não, não, tá perto. tranquilo. Linda, um beijo para você. Beijo, obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Vamos continuar, hein? Vamos para os próximos episódios do festival. Tchau.